Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou falar sobre as novidades da sexta temporada. E aí galera, tô aqui de volta para mais um vídeo de Destrinchando Game of Thrones, a nossa série semanal onde a gente fala dos livros e da série de TV. E eu vou deixar já aqui aparecendo em algum lugar na tela o link para vocês verem o último vídeo que eu falei. E daí vocês assistam os outros vídeos também. Eu tenho percebido que muita gente tá curiosa sobre o que vai acontecer na sexta temporada. E eu decidi fazer um vídeo falando sobre as coisas que a gente já sabe da sexta temporada. Muitas cenas já foram gravadas e eu acho que pelo menos 90% da temporada já foi gravada, inclusive, porque, se eu não me engano, as gravações terminavam agora em outubro. Muita coisa já saiu, muita coisa já vazou, muita coisa a gente já tem pra falar pra vocês. Vale lembrar, é claro, que esse vídeo deve estar cheio de spoilers, né? Porque, afinal de contas, as informações que a gente tem são de praticamente certeza de tudo que eu vou falar aqui. Então, se você não quer saber de nada que vai acontecer na sexta temporada, você assiste os nossos outros vídeos que não tem spoiler da sexta temporada. Mas, se você quiser saber de alguma coisa, então fica, porque você pode ter certeza que você vai saber de muita coisa nesse vídeo. Bom, no arco de Porto Real, a gente já viu a Lena Headey e o Torb Johnson, sei lá qual é o nome dele, respectivamente a Cersei Lannister e o Montanha, né, provavelmente Montanha Zumbi, vai estar acompanhando ela. Eles foram vistos na Croácia e a HBO tinha falado que não iria gravar mais na Croácia, mas eles retornaram lá, provavelmente mudaram de ideia, e daí eles foram gravar lá. E pelas locações e por onde eles foram vistos, é o mesmo lugar onde a Cersei se despediu da Myrcella. Não sei se vocês lembram, na quarta temporada, ela tá com o Oberyn Martell, e ela tá se despedindo da Myrcella e tal. Naquele mesmo lugar onde ela tava, são as locações, então provavelmente ela vai estar esperando a filha amada dela, e o homem amado também, né, que é o Jaime Lannister, retornar. Então a gente provavelmente já vai ter uma cena muito forte ali, porque afinal de contas a Myrcella morreu. Deve acontecer muita coisa, a Cersei provavelmente deve romper com o Jaime por causa de algumas coisas que eu vou falar já já. Continuando em Porto Real, a gente conseguiu ver em algumas cenas o Alto Pardal, a Margaery, o Rei Tommen e o Jaime. O Jaime Lannister também tava lá. Tava todo mundo nessa cena, tinha muitos extras, tinha cavalos e o caramba. Inclusive o Jaime tava montado num cavalo vestido com as vestes da Guarda Real. Então provavelmente o Rei Tommen decidiu tomar vergonha na cara e ir retomar a sua mulher, né? Pelas informações que a gente tem, quando eles chegam lá, tipo, meio que pra guerra, inclusive tem um exército dos Tyrell que vai junto pra tentar retirar os filhos, né, os herdeiros Tyrell lá. E daí, pelo jeito, o Alto Pardal fala, não, de boa, eu libero ela, tranquilo, leva. E a Margaery deve virar um instrumento da fé, ou ela tá jogando com eles, porque ela é muito boa nisso, não sei. O Loras, a gente não tem informação dele. Não viram ele, pelo menos eu não vi nenhuma informação dessas. Então a gente não sabe se ele vai ser solto junto, ou se o crime dele é mais grave, daí eles resolveram deixar lá, ou talvez ele não tenha cedido como a Margaery cedeu, não sei. Depois disso, Jaime parece que vai para as terras fluviais, né? E o que a gente acredita que vai acontecer é que ele vai retomar o arco dele, o arco original dos livros. Não quero falar muito sobre isso porque é spoiler, pra mim é spoiler forte, né? Inclusive o que confirma isso é que a entrada de Corre Hill tá sendo feita, tá sendo construída e provavelmente ele vai passar por lá nessa temporada. A família Tarly também foi escalada. Pra quem não sabe, a família Tarly é a família do Samuel Tarly, né? O nome dele já diz, inclusive. A gente sabe que ele tá indo pra Cidadela e ele tá indo com a Gilly. E se ele tá indo com a Gilly, ele não pode levar ela pra lá, eu imagino. Ele deve deixar ela em algum lugar. Um lugar melhor do que a casa dele. A casa Tarly é uma casa importante, é uma casa nobre. Quem que são os membros da família Tarly? A gente tem o pai do Sam, o Randyll Tarly. A gente tem a irmã dele, que a gente não sabe se vai ser mesmo esse o nome, mas nos livros é a Tala Tarly. E o irmão dele, o Deacon Tarly. Tem a mãe dele também, que é a Melissa Florent. Como vocês devem ter percebido, ela não tem o nome Tarly, porque ela não é uma Tarly. Mas enfim, essa é a família dele. Provavelmente ele vai deixar a Gilly lá, deve ter um embate entre ele e a família dele. Tem muita gente falando, mas eu acho que isso aí vai ser um triângulo amoroso entre o Sam, a Gilly e o Dinklage. Eu acho que não.
a Gilly não faz o jeito do Deacon, ele pode falar, não, mas é só pra zoar meu irmão. Mas eu acho que o pai dele não ia gostar muito dessa ideia dele ficar conquistando selvagem por aí, porque afinal de contas eles são Tarly, né? Então acho que isso não deve acontecer. Apesar de eles terem estragado um arco muito legal que foi Dorne, então tudo pode acontecer na série. Mas eu imagino que vai ser um arco bacana e forte, deve ter cenas bem fortes, afinal de contas o ator que eles contrataram pra fazer o pai do Sam é o melhor. Então ele deve ter mais cenas e deve ter muitos diálogos com o Sam, então deve ter um embate legal entre os dois. No núcleo da Daenerys, o que a gente sabe é que ela provavelmente vai voltar pra Meereen ainda nessa temporada, não deve demorar muito isso. Muita gente acredita que ela não vai voltar pra Meereen, muita gente acredita que ela vai tentar comandar os Dothraki ali e ir pra Porto Real, já tentar detronar logo o Rei Tommen e já botar fogo em tudo. Talvez literalmente, talvez não. Mas o que a gente sabe é que o Daario Naharis foi visto, né, o ator, na verdade, né, não o Daario, mas o ator que interpreta o Daario Naharis foi visto em uma cena gravando junto com a Daenerys. O que isso pode significar? Bom, que ele achou ela, provavelmente, né? Ele deve ter achado ela. Mas o ator que interpreta o Ser Jorah Mormont não foi visto lá. Então o que pode ter acontecido com ele? Será que ele morreu? Será que o Daario fez alguma mutreta com ele e ele não conseguiu escapar? Será que ele caiu em alguma armadilha? Ou será que ele, por ter escamagres, ele falou, não, eu não vou atrás dela porque posso contaminar ela e acabar matando o amor da minha vida? Tem várias possibilidades. O que eu sei no momento é que ele não foi visto. Nem ninguém falou, eu vi o cara. Ninguém viu. Então, pelo jeito, ele não vai encontrar a Daenerys nessa temporada. Se eu fosse produtor, eu faria ele encontrar a Daenerys, porque afinal de contas a Daenerys tem muito mais coisa contra ele do que contra o Daario, então acho que não faz muito sentido ele encontrar ela. Mas quem sou eu para definir o destino de Game of Thrones? Falando em Meereen, algumas cenas foram detalhadas, a gente teve algumas informações dela sobre o núcleo de Meereen. A gente sabe que o Tyrion vai estar lá governando, e pela chamada de elenco a gente sabe que uma mulher está sendo escalada. Ela vai ter por volta de 30 anos, ela vai ser extremamente pobre, vai ter muita fome e ela vai encontrar uma figura política poderosa do elenco principal. A gente não sabe se isso é do arco de Meereen mesmo, mas como Porto Real passava fome, mas os Tyrell foram lá e levaram comida para eles, é muito provável que não seja algo em Porto Real. E outra figura política poderosa que existe é o Tyrion, né? O Tyrion é uma figura poderosa e ele provavelmente deve andar por Meereen como ele fazia em Porto Real, porque é importante você conhecer o lugar onde você está governando. Então ele, como é a mão da Daenerys, ele iria passear por Meereen e provavelmente encontrar essa mulher. Nos livros, Meereen sofre muito, tem uma peste muito louca lá que atinge as pessoas. Na série eu acho que eles não vão utilizar isso. Eles poderiam utilizar escamagres, porque o Ser Jorah foi pra lá e poderia ter levado a doença. Mas, pelo que essa cena fala, provavelmente essa peste que vai atingir a cidade vai ser justamente a pobreza, né? E a fome, que afinal de contas normalmente as revoluções que a gente tem no mundo contra reis, rainhas e o caramba, é porque a galera tá passando fome. Na terceira temporada, picharam no muro Kill the Masters, né? Mate os mestres, não sei se vocês lembram disso, mas isso aconteceu. Nessa temporada, tiraram uma foto de um muro onde abaixo desse negócio que eles escreveram em vermelho, tá escrito Missa is a Master. Então, eles estão dizendo que a Daenerys é uma mestra também, que ela deve ser morta também. Então, provavelmente, a população, ou os filhos da Arpia, não sei, deve se revoltar contra o Tyrion, a Daenerys e a galera que tá no poder porque eles estão passando fome. O arco dos Greyjoy deve ser retomado nessa temporada. A gente já sabe que o Euron Greyjoy foi escalado. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Aeron ou Aeron, chame como quiser, e o Victarion Greyjoy vão aparecer. Eu imagino que a Assembleia dos Homens Livres vai acontecer, que o pai do Theon vai morrer, ou já morreu até. Afinal de contas, vocês lembram que na magia de sangue da Melisandre, os nomes que foram ditos foram Robb Stark, Joffrey Baratheon e o Balon Greyjoy. Então o arco dos Greyjoy deve ser retomado e eu fiquei feliz por isso. Só espero que eles não façam cagada como fizeram com o arco de Dorne. Agora no norte, que é a parte acho que todo mundo mais quer ver, o norte está de volta e de volta do jeito que a gente gostava de ver até a terceira temporada pelo menos, né? Depois disso o norte ficou meio dark. A gente tem confirmado o retorno dos Ambers e dos Karstark. Pra quem não sabe, a casa Amber foi a casa que abrigou o Rickon Stark quando o Bran tá marchando lá pra
além da muralha. Aí ele manda o Rickon pros Amber com a Osha para que ele possa ser treinado e que ele possa comandar os exércitos ou até mesmo comandar o norte mesmo. Então provavelmente ele vai retornar. A gente já viu fotos, eu já falei em outros vídeos sobre o retorno de Rickon, inclusive tem a notícia no blog. Já os Karstark, para quem não lembra, o Lorde da casa deles foi aquele cara que o Robb decapitou. Ele vai lá e arranca fora a cabeça do Rickard Karstark, e daí, pouco tempo depois, ele morre porque ele foi burro. Mas os Karstark parece que vão retornar. Fala, putz, não, mas o erro daquele Stark burro talvez não seja o mesmo erro desse Stark aqui. Ele pode ser legal. E os Bolton não devem ser bons Lords também, não devem ser bons Guardiões do Norte, e não é uma casa tão tradicional assim como era a casa Stark. Então provavelmente eles devem querer retomar o norte. A gente sabe que vai ter uma cena de grande batalha lá no norte. Tem inclusive uma cena que tem uns caras com uns escudos com os lobos que a gente já conhece. Então provavelmente o que restou do exército dos Starks, que eu imagino que deve ter sobrado alguém, vai aderir de novo à casa, né, e vão para a guerra. Os Ambers e os Karstark devem apoiar. Outras casas, como por exemplo a Casa Mormont, devem apoiar. Então provavelmente eles devem aderir ao exército dos Stark e tentar retomar o norte e o Winterfell de volta, para que eles possam novamente serem os Guardiões do Norte e provavelmente levar o inverno para o sul. A gente sabe que o Jon Snow, o Kit Harington, foi visto gravando essas cenas. Eu fiz um vídeo inteirinho falando sobre a volta do Jon Snow. Vou deixar o link aqui na tela e na descrição do vídeo também. Então assista esse vídeo, porque eu falo sobre a volta dele. Por falar na volta de Jon Snow e em Jon Snow, as cenas da Torre da Alegria foram gravadas. Eu não sei se eles já finalizaram tudo, mas boa parte foi gravada. Foi confirmado que a gente vai ter um jovem Ned Stark lá e vai ter 2 mulheres nessa cena. Uma delas, certeza, é Lyanna Stark. Então vai ter revelações bacanas, eu imagino. A outra mulher, não faço a mínima ideia, mas existem pessoas que estão falando aí pela internet. Eles estão dizendo que essa mulher que tá lá é a Wylla. Lembram na primeira temporada que o Ned Stark fala que a mãe do Jon é a Wylla? Então, essa mulher pode estar na Torre da Alegria, o que fortalece a teoria R mais L igual a J, e o que faz com que toda essa teoria da conspiração que todo mundo imagina faça mais sentido, porque se ela estava lá, ela pode ter sido a ama de leite do Jon Snow, e daí tudo começa a se encaixar. Vamos ver o que a série vai preparar pra gente, como que a cena vai ser exibida. A galera confirmou que o ator que interpreta o Bran vai estar lá nessa cena, inclusive em alguns vídeos. Inclusive algumas fontes disseram que enquanto eles estavam gravando a cena, tava todo mundo lutando lá, fazendo o que eles tinham que fazer, e tinha um cara todo momento parado, só olhando tudo acontecer. O que a gente imagina? O Bran deve estar tendo uma visão, né? Então ele tá ali na cena, vendo tudo acontecer, e ele só olha, fica paradinho olhando tudo acontecer e fala, bacana, olha só, meu pai matou aquele cara. E assim vai acontecendo as coisas. Eu imagino, como eu já disse em outros vídeos, que essa visão não vai vir completa pra ele. Ele tá em treinamento, então provavelmente essa visão vai começar um pouquinho, daí ele vai ter mais flashes dela, até que mais pro final ele deve ver a cena completa, a gente também deve ver a cena completa, e daí a revelação que todo mundo espera. Galera, essas são as informações que eu tenho. Deixa nos comentários se você tem mais alguma informação. Se vocês querem ver algum vídeo aqui sobre Game of Thrones ou qualquer outra coisa, desde que seja nerdice, porque afinal de contas, se você quiser que eu faça um vídeo sobre cimento, eu não vou saber fazer. Deixa nos comentários aí, eu vou fazer, provavelmente, se não for sobre cimento. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Curtam a nossa página no Facebook, sigam a gente no Twitter, acessem o blog. A gente fala sobre Game of Thrones lá e várias outras coisas legais, vocês vão gostar, eu imagino eu. Não se esqueça de voltar aqui toda semana, tá? Porque terça-feira a gente tem um vídeo semanal, e aí outra quinta a gente tem esse vídeo daqui que é só sobre Game of Thrones. Eu tenho essa série especial de vídeos para explicar um pouquinho sobre Game of Thrones para vocês, mas no vídeo de terça-feira eu falo sobre diversas coisas, inclusive sobre Game of Thrones também. Eu não excluí Game of Thrones das coisas, mas eu falo de várias outras coisas legais e vocês vão gostar. Então muito obrigado e até a próxima.